Olha, cada dia que passa, eu me surpreendo mais com essa categoria, rapaz. Olha, esse Paulo Silva é o cara mais engraçado do mundo, porque ele criou essa tal de OTB, né? Porque segundo ele, a OTB nada mais é do que o seguinte: é uma ordem dos taxistas do Brasil, como ele está falando ali, porque ele diz que tem que ser como tem a OAB, né? Os conselhos, né, de medicina e tal, que comandam toda a categoria. Então, por ele, tem que acabar com todos os sindicatos e tudo passar para uma ordem dos taxistas, né? No qual ele é o dono, foi ele o criador, né? E vai passar todo o controle para ele. Essa aí é a grande ideia do senhor Paulo Silva. Eu não sei aonde o taxista Wagner Monteiro achou alguma graça. Eu acredito que pela falta de maturidade dele, apesar de ele ter aproximadamente 50 anos de idade, já ser pai de um marmanjo, né? Ele, com o passar do tempo, não adquiriu maturidade, pelo menos aqui entre os taxistas que exercem a profissão. Eu não consigo ver graça nenhuma, nada engraçado, de pessoas se reunirem para resolver as injustiças que existem na profissão de taxista. Como foi o caso do movimento Taxistas Livres, do qual eu faço parte, onde nós, através de estudos, detectamos a partir de 2005, encontramos os problemas e produzimos soluções através dos projetos da Ordem dos Taxistas do Brasil. Infelizmente, o taxista Wagner Monteiro, ele é, na minha opinião, um analfabeto funcional, um analfabeto jurídico e analfabeto político. Ele não consegue interpretar, identificar que a Ordem dos Taxistas do Brasil é uma associação brasileira de taxistas, é uma pessoa jurídica de direito privado. Ele não sabe porque, acredito eu, não ter estudado, não ter obtido conhecimentos para saber que uma associação de taxistas, como é o caso da Ordem dos Taxistas do Brasil, não pode ser um Conselho Federal de Taxistas do Brasil. Essa autarquia pública, como é a OAB, como é o Conselho Federal de Medicina, como é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, são criados lá no Congresso Nacional, lá pela União, sancionados pelo presidente do Brasil e aprovados na tramitação de um projeto de lei federal no Congresso Nacional. Infelizmente, por falta de conhecimentos, eu acredito que seja isso, a deficiência de conhecimentos do taxista Wagner Monteiro, ele acha graça de pessoas compromissadas, maduras e que lutem pela profissão de taxista, lutem contra as injustiças e para acabar com o sistema mercantil escravocrata. Ele acha graça disso, eu não acho graça. É um sistema que está há quase 50 anos na profissão de taxista, onde faz os trabalhadores sofrerem, não terem respeitados os direitos humanos e constitucionais. Diariamente, esses trabalhadores que taxiam nas ruas, avenidas do nosso país, sofrem diariamente com as violações de direitos. A Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, ela foi criada para que
seja criado no Brasil o Conselho Federal dos Taxistas do Brasil e outras coisas mais. Dessa forma, como está proposto pela OATB, no projeto publicado no YouTube, a profissão de taxista é transferida do Poder Público Municipal para o Poder Público Federal. A Ordem dos Taxistas do Brasil não vai assumir poder nenhum. A OATB é uma organização ou uma falange que tem por objetivo lutar contra as injustiças que são aplicadas em cima dos trabalhadores que exercem a profissão e acabar com o sistema mercantil escravocrata que está aplicado na profissão de taxista desde a década de 70. São quase 50 anos que a profissão de taxista se encontra sequestrada em cárcere das mãos dos municípios inconstitucionalmente, porque lá no artigo 21, inciso 24, e no artigo 22, incisos 9, 11 e 16, estabelece que quem tem legitimidade constitucional para fiscalizar, regulamentar e tratar qualquer assunto de trabalho ou profissões é de competência da União. Nós, desde 2005 e contundentemente depois de 2011, ficamos lutando nas redes sociais e nas ruas, divulgando que os municípios ou as prefeituras estavam com a indevida legitimidade, com abuso de poder e um conflito de competência de estar tratando normas, leis, portarias sobre a profissão de taxista de forma ilegal, porque não havia nenhuma lei federal que tratasse poderes aos municípios. Quando os falsos políticos e os falsos líderes de taxistas espalhados pelo país, como é o caso do Wagner Monteiro, taxista do Rio de Janeiro, que ele também é classificado como um falso líder de taxista, eles foram ao Congresso Nacional criar uma lei federal inconstitucional de número 12.465 de 2013, dando poderes aos municípios para fazerem absurdos legislativos, injustos e covardias contra a profissão de taxista, que também essa legislação federal tem que ser anulada ou revogada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente, que no caso agora vai ficar difícil, porque o atual presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, é contra a profissão de taxista. Então, a Ordem dos Taxistas do Brasil não tem nenhuma missão e não tem condições nenhuma de assumir o poder sobre a profissão de taxista. O que a OATB foi criada e tem por objetivo de acabar com as injustiças, transferindo a profissão de taxista para o Poder Público Federal, como funciona perfeitamente em todas as outras profissões que têm conselhos federais das respectivas profissões. Isso, né? Ele vem batendo essa tecla, né? Essa questão aí do auxiliar ganhar sua autonomia por direito constitucional, né? Usando argumentos, sabe, ridículos. Tão ridículos que ele mesmo comprou a autonomia dele. A autonomia do seu Paulo seria comprada. Então, se fosse uma coisa tão boa, por que ele não aplicou com ele mesmo? Olha, as coisas não são assim, como ele está falando, tão simples. Porque pode sentar na justiça, pode fazer o que você quiser, mas tem uma prefeitura que organiza o táxi e tem regras específicas para isso, né? Mas enfim, né? Vamos que vamos, né? Que sempre aparece um espertalhão, sempre aparece um aproveitador e sempre aparece aquele que tem ideia que vai revolucionar e solucionar todos os problemas, né? Fazer o quê? Como você pôde observar agora, o taxista do Rio de Janeiro, Wagner Monteiro, está indignado porque nós da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, estamos
promovendo a rebelião e a revolução libertária contra as injustiças que são aplicadas em cima de todos que trabalham na profissão de taxista, exclusivamente aos taxistas auxiliares, que nós estamos promovendo que todos eles, os quase 500 mil taxistas auxiliares no país, requeram o seu direito garantido na Constituição Federal do Brasil, que é a lei das leis, e o taxista do Rio de Janeiro, Wagner Monteiro, é contra. Ele está indignado porque nós estamos promovendo isso. Ele, se ele quer a irmandade, a unidade, a união, ele deveria estar apoiando e divulgando, copiando, divulgando, compartilhando essas informações nas redes sociais, nas ruas, nos grupos de WhatsApp, e não sendo contra o que a gente está promovendo, porque a profissão de taxista não é de autorizatário nem de auxiliar. Ele fica até dizendo, sem saber nem o que fala, dizendo que uma associação brasileira de taxistas, como é o caso da Ordem dos Taxistas do Brasil, que vai acabar com a profissão de taxista. Ora, na profissão dos advogados, tem o Sindicato dos Advogados e tem o Conselho Federal dos Advogados. Na profissão dos médicos, tem o Sindicato dos Médicos e tem o Conselho Federal de Medicina, que é dos médicos. Na profissão dos corretores de imóveis, existe o Sindicato dos Corretores de Imóveis e existe o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. E ele está achando que a OTB, que é uma Associação Brasileira de Taxistas, quer acabar com o Sindicato dos Taxistas. Não é isso. A Ordem dos Taxistas do Brasil nunca fez proposta para acabar com o Sindicato dos Taxistas. E, como você também pode ouvir, ele chama de ridículo os nossos argumentos, que tem por base os direitos humanos que foram originários lá da Revolução Francesa. São lutas que há séculos vêm para garantir os direitos de cada trabalhador poder exercer a profissão de forma lícita, com a própria ferramenta de trabalho, que é o táxi, a própria autorização. E o taxista do Rio de Janeiro, Wagner Monteiro, é contra. Eu te peço até que você diga para ele que você, no caso, o taxista Wagner Monteiro, está sendo contra a união dos taxistas, está sendo contra a unidade, que só existam taxistas. Ele é defensor de manter na profissão as divisões, as violações de direitos dos trabalhadores taxistas. Ele quer que continue existindo essa segregação social na profissão de taxista, onde há a divisão do auxiliar e do titular. Ele chama de ridículo os nossos argumentos, que são pautados na Constituição Federal do Brasil. Observe que ele chama isso de ridículo, lutar pelos direitos dos trabalhadores com a base na lei das leis, que é a atual Constituição Federal do Brasil. Lutar para que sejam respeitados os direitos de cada trabalhador auxiliar, possa exercer a profissão de taxista com o próprio táxi e própria autorização. Isso é ridículo? Lógico que não. Isso é uma luta linda, bonita, dentro do direito, dentro da legitimidade, que você pode compartilhar essas informações, divulgar nas redes sociais e nas ruas, que você tem legitimidade sim de poder trabalhar de forma legal, lícita e legalizada na profissão de taxista, com a sua própria ferramenta de trabalho e com a própria autorização. Está previsto na Constituição Federal, como por exemplo você pode ler lá no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Então ele chama de ridículo e aplica uma argumentação frágil, como, por exemplo, ele também nem sabe o que é ser taxista. E ele divulga uma farsa, uma mentira sobre a minha pessoa,
dizendo que eu comprei a titularidade do direito da autorização. Infelizmente, ele não tem solidez. Ele disse que por que eu não apliquei esses argumentos para mim mesmo. Então vou contar uma parte da minha história. Eu ingressei na profissão de taxista em 1997 e no movimento Diários Nunca Mais eu fui o 006 desse movimento que lutou para que cada taxista pudesse trabalhar com a própria autorização e o próprio táxi. Então eu fiz parte do movimento Diários Nunca Mais. E lá em 2002, quando eu me tornei taxista titular, porque houveram várias batalhas, em 2005 eu estava questionando por que isso, por que aquilo na profissão de taxista, e um grupo me convidou para participar de estudos na profissão de taxista, quando a gente criou em 2011 soluções para esses problemas que existem na profissão, essas injustiças, onde a gente criou a Ordem dos Taxistas do Brasil, uma associação brasileira de taxistas, que tem a missão de lutar contra as injustiças que são aplicadas em cima dos trabalhadores que exercem a profissão de taxista, tanto titulares quanto, principalmente, exclusivamente, os taxistas auxiliares, e acabar com o sistema mercantil escravocrata, transferindo a profissão de taxista do poder público municipal para o poder público federal. E aí ele chama isso de ridículo, as nossas propostas, a nossa luta em prol da profissão, e argumentando que eu comprei. Quando, em 2005, eu estava nesse evento, participando dessa luta, e em 2011 eu já era taxista titular. E me tornei taxista titular através do movimento Diários Nunca Mais, que não é comprado, e sim através de batalhas e lutas que nós tivemos. Nós travamos no Rio de Janeiro. E os taxistas auxiliares daquela época todos se tornaram taxistas titulares. E ele divulga essa farsa. E também, no final das palavras dele aí, ele disse que a prefeitura, os municípios têm regras. Só que quase todas as regras que os municípios, o poder público municipal, as prefeituras fizeram na profissão de taxista são inconstitucionais, são injustas e são ilegais. Então, nós estamos lutando para que você, que é taxista auxiliar, tenha o direito respeitado. Se você quiser lutar para o seu direito seja entregue a você, seja cumprido, você tem que fazer os procedimentos administrativos e judiciais, caso sejam necessários. Então, está aí o taxista do Rio de Janeiro, Wagner Monteiro, ficando indignado às nossas propostas para que os taxistas auxiliares tenham o direito respeitados de poderem exercer a profissão de taxista com o próprio táxi e a própria autorização. Você que me ouviu agora, se você tiver oportunidade, lute pelo ideal. Nós não estamos pedindo para lutar em defesa da Ordem dos Taxistas do Brasil, nem para defender a minha pessoa, Paulo Silva. Lute pelo ideal, lute pelos direitos, lute contra as violações de direitos, lute a favor da liberdade, lute a favor da lei e que o respeito seja sempre aplicável em sociedade. Tá bom? Cuidado com o taxista do Rio de Janeiro, Wagner Monteiro, e outros que têm o mesmo pensamento de violações de direitos dos trabalhadores que exercem a profissão de taxista. Cada trabalhador tem o direito assegurado na Constituição Federal do Brasil de trabalhar na profissão de taxista com o próprio táxi e a própria autorização. Lute conosco. Você sozinho é capaz de mover montanhas. Nós juntos somos capazes de mover o planeta. Meu nome é Paulo Silva, sou taxista titular, ex-taxista auxiliar e representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. O nosso lema
É a ética por princípio, a educação por base e o profissionalismo por fim.